Como essa é para os adolescentes, então eu vou fazer o seguinte, não vai ser aquele ensino formal, tá? Eu vou debater com vocês, vou conversar com vocês, vai ser coisa bem distraída, tá bom? Primeiramente, só tira essa... Não, pode deixar. Quando fala finados, o que vem na mente de vocês? Morto. Quando vem, alguém fala morto, o que vem na mente de vocês? Fale à vontade, o que na cabeça de vocês? O que vem? Fica à vontade, gente, é para pôr para fora. Gelado. Hã? Gelado. Gelado, o morto é gelado. O que mais? O que vocês lembram? O que vocês lembram? Fala, filho. Não lembra de nada? Cemitério. Cemitério. O que mais? Tem um monte de coisa que fala em morto. Vai falar seguro, porque tem gente que morre e tem seguro, fica para a família, né? É chato. O que mais? Só mais dois comentários eu passo. Tristeza. Tristeza, ó, gelado, cemitério, tristeza, o que mais? Mais alguma coisa? Choro, né, filha? Tristeza. O que é comemorado no dia 2 de novembro? Finados. E o que é o dia de finados? Alguém sabe? O dia de finados aqui é uma comemoração no Brasil católica, que eles comemoram o dia dos mortos, é uma homenagem que eles fazem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? O que nós vamos ver? É bíblico. O cristão pode ir no cemitério? O cristão pode ir num túmulo visitar o morto? Qual é o nosso relacionamento com os mortos? O que a Bíblia fala sobre os mortos? É isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, posso dizer, é uma conversa, um diálogo. Levanta a mão, pergunta, eu paro, tá bom? Pode mandar. Está falando muito, por que fala finados? Se eu não estiver enganado, finados é uma... E aí isso aqui daí ficou. Olha lá, finados, o que a gente lembra? Primeira coisa, cemitério, morto, né? Coloquei uma imagem ali, vou fazer vocês perguntando. Dia de finados, então, como o dia dos mortos, né? A data é uma homenagem aos mortos. E uma coisa interessante o finados não é comemorado só no Brasil. É um dia especial para os católicos, onde eles vão no cemitério rezar pelos mortos, né? Mas não é só no Brasil. Esse é um dos motivos. Vão visitar seus familiares, seus amigos. Outra coisa, qual o objetivo? Isso varia de país para país, tá? Em alguns países, quando você vai no cemitério, é luto. Pô, eu chego lá e eu vejo meu pai que morreu, minha mãe, ou minha tia, ou minha avó, falo, nossa, que tristeza, a pessoa ter morrido. Né? Outro lugar é festa e comemoração, vocês sabiam disso? Que tem lugar que quando eles vão visitar é festa e comemoração? Para nós é estranho, né? Mas são culturas diferentes. O pensamento é diferente. Tem lugar que a morte é a comemoração, é festa. Reza pelos mortos é o outro objetivo, como eu acabei de dizer. Os católicos eles vão ao cemitério para rezar pelos mortos. Eles acreditam ainda que, mesmo a pessoa tendo morrido, você pode rezar por ela e ela pode sair do purgatório e ir para o céu. Nós vamos ver isso mais para frente. Outros vão por respeito, memória, entusiasmo e diversão. Nossa, André, como assim entusiasmo? Diversão? Cemitério é lugar de diversão? Lugar de diversão é shopping, né, meninas? Lugar de diversão é uma cachoeira. Lugar de diversão é quando está tendo aquela promoção lá no shopping, aquelas blusinhas tá barato, já aproveita, toma um sorvete da onde mesmo? Do Mac. Cemitério é lugar de diversão? Pode ver. Origem dos finados. Gente, eu não vou ler isso aqui, só para ficar bem simples. Começou lá no século I. Né? Quem é bom de história aqui para falar para mim a data? Século I, século II, quem sabe falar para mim? Século II, tá? Entre o ano 100 e alguma coisa lá. Depois, lá no ano 1998, teve um monge é um padre que tem no monastério. Ele foi lá e ele recomendou para todos os outros monges que eles deveriam orar pelos mortos. Aí aquela prática pegou. Já existia desde o ano 100. Porém, com esse monge que eu coloquei no slide, essa prática ela ficou intensa, tá? E depois se propagou. E no Brasil é comemorado no dia 2 de novembro. Mas vamos ver que tem país que é diferente.
finados é celebrado da mesma forma em todos os países? Acabei de dizer no começo que não, né? O dia de finados é celebrado no mundo em diferentes datas e rituais. Então, até agora nós vimos o quê? Que o finados é um feriado, aqui no Brasil é um feriado católico, que eles vão para rezar pelos mortos. Nós vimos a origem dessa prática de ir ao cemitério visitar os mortos. Começou no começo do ano 100, bem no começo do mundo, que em 998, não é 1000 não, 998, aconteceu que um monge falou assim, para os outros monges que a gente deveria ir no cemitério, e depois aquela prática se estendeu para todas as pessoas. Tá? É isso que nós vimos até agora. Vimos também que isso varia de país para país e cultura para cultura. Tudo bem? Então agora nós vamos ver realmente como é. No México, começa dia 31 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. O mais interessante, do mais conhecido e famoso no mundo, até onde eu vi, até onde eu li, é o dia de finados do México. É o mais intenso, conhecido no mundo inteiro. Por quê? Porque eles fazem o seguinte: eles saem na rua como se fosse carnaval. Eles se pintam o rosto de caveira, saem com guarda-chuva, é uma festa, como se fosse um carnaval. Eles trocam comida, é uma festa para eles. Por quê? Eles acreditam no seguinte, que quando eles vão visitar, né, os mortos, eles têm permissão divina para visitar parente e amigo. Eles vão visitar os mortos. Ele fala, quando a gente visita os mortos, eles têm permissão divina para visitar as nossas famílias, aqueles que estão vivos. Passa uma imagem. Olha lá, isso aqui é uma imagem da festa no México, sobre o finados. É como se fosse o carnaval aqui. Em alguns lugares do México, eles chegam a abrir a sepultura, arrancar um morto, que morreu faz pouco tempo, claro, levantar ele, enfeitar ele, pois é civil, e caminhar com ele. Em alguns lugares do México. Isso é fortíssimo lá, como se fosse o carnaval. Quando chega o dia de finados para ele, é como se fosse o carnaval aqui. É festa, é bolo, é dança, é música, e isso é uma coisa cultural, tá, gente? Eu sempre digo que é cultural, isso varia muito. Pode ir. Aqui, as pessoas saindo na rua do México, tá vendo? Tudo feliz, tá vendo alguém triste? Estão tudo feliz. Lembra que eu falei? Para nós aqui é tristeza, ou reza, depende do lugar. Para eles é felicidade, para eles é alegria. Oh, que gostoso, chegou o dia dos mortos. No Japão, os japoneses viviam o festival Obon, com uma data que é conhecida com respeito e carinho por esse povo. Essa é uma oportunidade de reunir a família e se preparar para o retorno dos mortos. Mesma coisa, eles vão no cemitério, tem uma data, e eles vão lá, limpam o cemitério, eles têm um carinho muito grande, trocam comida também, e eles acreditam nessa parte, que é a oportunidade de reunir a família. Aqui no Brasil, qual que é a data que a gente tem a oportunidade para reunir a família? Que reúne todo mundo? Natal, entendeu? No México, a festividade deles forte não sei se é mais forte, mas é como se fosse o carnaval para nós, o Dia dos Mortos. Para reunir a família, para nós aqui é o Natal. No Japão, o Dia dos Mortos. Né? Porque eles acreditam o seguinte, a oportunidade de reunir a família e se preparar para o retorno dos mortos. Estão se preparando para o retorno dos mortos, conforme a crença deles. Eu não quero entrar muito nisso, porque eu quero dizer o que a Bíblia diz a respeito. Só estou dando uma passada bem superficial, para vocês saberem como funciona, tá? Bem superficial. Aí, no Japão. Quem sabe o que é isso? Eu não vou falar, depois vocês vão pesquisar. Não vou. Bem interessante isso daí. No Guatemala, lá, raios gigantes são exibidos no dia de Todos os Santos. Cada pipa representa a alma de um morto. Nas ruas, papagaios decoram o céu. Então eles fazem pipa gigante, mas é gigante mesmo. E cada pipa representa a alma de um morto. Para você entender como muda de um lugar para o outro, mostra aí. Ah lá, olha o tamanho das pipas. Está vendo isso? Enquanto num país é sinal de tristeza, no outro eles estão comemorando, dançando, saindo na rua. No Haiti, dentro do Haiti é o seguinte, o voodoo lá é muito forte. Quem sabe qual a religião voodoo? O voodoo lá é forte, então eles têm a crença do voodoo com o catolicismo. Então eles vão lá no cemitério e eles comemoram os rituais. Durante os rituais,
O povo entoa cantigas que foram herdadas de gerações passadas. E eles tocam tambores com o intuito de acordar o Deus dos mortos. Esse é o objetivo no Haiti. Lembra que tem o voodoo? Eles têm o objetivo de tocar tambor para acordar o Deus dos mortos. Mesma coisa, acendem vela, colocam caveira. É a cultura deles. Levam flores, né? Pode ir. Ah lá. Isso aqui para nós, o que você lembra disso? Né? É estranho para nós, né? Caveira e vela, mas é o voodoo. Ah lá. Olha os bonequinhos mais lindos. Que onda que eu não sei lá. Vai com... Só faltou o Chuck ali, né, filho? Mas eu volto a dizer, é a crença deles, né? É a cultura deles, é a crença deles. Eu, sinceramente, não gostei de nenhum dos crenças. Muito feio. Eu não gostei. Nenhum daqueles. Quer um lá de presente? No Brasil, bom, o Brasil todo mundo sabe, né? Eles vão no cemitério para rezar pelos mortos e também para relembrar os momentos de saudade. A pessoa vai lá para quê? Para rezar por quem? Pelo pai, os católicos, tá? Eu estou dizendo assim, a maioria são os católicos. Vou rezar pelo pai que faleceu, pela mãe, pela filha, pelo filho, pela sogra, pelo sogro. Não? Também. Aqui é o cemitério, no Brasil. As pessoas vão lá, colocam flores. No Brasil não tem esse costume de levar comida, tá? É colocar flor e acender vela. Interessante, por que as pessoas acendem vela? Quem sabe? Por quê? Vou dizer, são os católicos que fazem isso, né? Por que eles acendem vela? Alguém tem ideia? Nunca passou pela mente? Porque eles acreditam que quando acendem vela é para iluminar o morto, iluminar a alma do morto, traz iluminação espiritual para eles. Ó, dentro de um país, não dá para falar assim, bom, então no Brasil, como o feriado de finados é católico, todo mundo faz isso? Não. Lembra que dentro do mesmo país existem várias religiões. Eu estou me referindo à maioria das pessoas vão porque virou cultural e é uma tradição católica. Mas tem no Brasil também espírita, tem no Brasil também protestante, tem no evangélico e assim por diante. Então dá para falar que todo mundo faz isso. A maioria faz isso, conforme eu apresentei nos slides, mas nem todo mundo faz isso, porque no mesmo país tem várias religiões. Agora nós vamos fazer o seguinte: o que a Bíblia diz sobre os mortos? Uma coisa interessante que eu quero dizer é o seguinte: para você saber se uma coisa na nossa religião é certo ou errado, como a gente faz para a gente saber? Como? Como a gente faz para a gente saber? A Bíblia. A Bíblia. Tudo o que você quiser saber, está aqui. Você foi num país, de repente, Cailane, você fica rico, milionário, conhece um empresário, você vai morar lá no outro país, lá no meio dos mongóis lá. Não, lá é muito frio. Não, lá é calor. Você vai morar nos Estados Unidos. Aí você morou numa vida que a cultura é tudo diferente, tudo diferente. Se você é evangélico, como você vai saber se é certo ou errado? Você vai pesquisar na Bíblia. Tudo que a gente quer saber sobre casamento, sobre finanças, sobre os mortos, sobre vida após a morte, sobre o nosso comportamento com o nosso patrão, sobre o nosso comportamento na escola e assim por diante, é tudo a Bíblia quem fala. Tá? Então, aqui não é diferente. O que a gente vai fazer? O que a Bíblia fala sobre os mortos? O que a Bíblia fala? Para nós, respeitando todas as crenças, mas para nós, cristãos, o que a Bíblia fala? Então nós vamos nela, tá bom? Para ver o que ela fala. Pode mudar. O que é a morte, gente? O que é a morte? O que é a morte? Segundo a Bíblia. Quando você vai lá no velório, por enquanto você está indo no velório, mas um dia você vai no seu próprio velório. Por enquanto você vai no velório de alguém, né? Mas um dia você vai no seu, como eu também vou no meu. O que tem ali dentro do caixão? Um corpo. Corpo físico. Além do corpo tem mais alguma coisa ali? A alma e o espírito dele estão ali? Então a morte é a separação do nosso corpo físico com a nossa parte espiritual. Tá?
Grava bem isso, nossa parte física, carnal, foi o nosso corpo espiritual. Morte é isso. E para onde vai? Deixa aqui. Para onde vai? Eu não vou estar lendo muito versículo aqui, por causa da questão do tempo. A nossa alma, o nosso espírito, para quem é salvo, para Deus. E para quem não é salvo? Por um outro lugar também, que é de condenação eterna. Salvação eterna e condenação eterna. O corpo não. Todo o corpo é destruído e vai para a terra. Todo o corpo não. A não ser que a pessoa congele ou mumifique, né? Vocês já estudaram sobre as múmias lá, que eles usavam tinha um processo que eles mumificavam a pessoa, tiravam o sangue, todo um processo, né? E conservava o corpo. Mas mesmo assim não conservava perfeito, não. Conservava mais ou menos, né? Mas assim, a parte espiritual sai da pessoa. É isso que vocês devem saber, né? Agora vamos lá. Como a morte entrou no mundo, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Quem tiver Bíblia e quiser ler, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Tá lá, também está aberto. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus criou Adão e Eva, colocou ele no jardim e falou para ele, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus falou? Adão, é o seguinte, ó, o jardim está aí, fica à vontade, pode comer o que você quiser. A Bíblia não fala que fruta que é, tá? Eu vou falar vou acrescentar. Ó, tem banana, tem jaca, tem figo, tem amora, tem mexerica, tem abacate, pode comer tudo que você quiser, mas aquela você não come. No dia que você comer, você vai morrer, Adão. E o Adão tem isso, foi lá e comeu a fruta. É por isso que a gente morre. Tá? Foi ali, não foi a fruta em si, mas a desobediência que entrou o pecado. Entrou o pecado e ele morreu. E porque nós somos descendentes de Adão, nós também morremos. 1 Coríntios, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Portanto, assim como Adão, todos morrem, em Cristo serão vivificados. Só para vocês não ficarem tristes, se eu falar só essa parte, vocês vão ficar tristes. Então quer dizer que por causa de Adão a gente morre e acabou? Não. Por causa de Adão, todos nós morremos, mas por causa de Cristo, quem aceita em Cristo vai viver eternamente com salvação com Cristo, tá? Não vamos entrar em questão de salvação, o objetivo não é esse, né? Deve falar sobre os finados, mas tenha isso em mente. Puxa, por causa de Adão eu vou morrer, sim, mas por causa de Cristo, você ter aceito Cristo como seu Salvador, você também vai viver eternamente. Segundo a Bíblia, o que acontece com os seres humanos após a morte? Bom, eu acabei de dizer o seguinte, na parte material o corpo se separa do espírito vai para um plano espiritual, como eu disse, salvação eterna, condenação eterna, e o corpo é apodrecido na terra. E aqui no livro de Hebreus é bem claro, que ele fala que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. O que é o juízo? Deus vai julgar a pessoa se ele aceitou a Cristo ou não. Se ele aceitou, o pecado foi perdoado, se não aceitou, condenação eterna. Tá? E ele fala em Mateus 7, 13 e 14, fala, aqueles que escolheram a rejeitar a Cristo, seus pecados não estão pagos. Se os pecados não estão pagos, condenação eterna. Tá? Mas isso quem vai julgar é Deus, não sou eu quem digo. Nós nunca sabemos quem é salvo e quem não é, tá? Ninguém tem estrelinha e falou assim, ó, você é salvo, você não é salvo. Só Deus sabe disso. Uma pessoa que você olha lá fora, não aceitou a Cristo ainda, mas ele pode aceitar um dia. Tá? Então a gente nunca deve julgar, você vai para o inferno, a gente não sabe. A gente não sabe, né? A gente tem costume de falar assim, de xingar os outros, vai para o inferno, mas é um xingo. Agora saber se ele vai para o inferno, a gente nunca sabe. Bom, pode mudar. Tem uma doutrina que fala o seguinte, que as almas das pessoas entram num sono. Alguém já ouviu falar nisso? Já? Hã? Pode falar. Você está perguntando? Pergunta, filho. Não entendi, filho.
Não sei. Ele está perguntando o que aconteceu no eterno. Condenação eterna? Filha, assim, eu vou explicar aqui bem simplesmente para você. Quem aceita Jesus como Salvador vai morar com Jesus no céu, num lugar de muita felicidade eterna. Quem não aceita Jesus vai morar num lugar de muita tristeza, para sempre vai viver uma tristeza muito grande, tá bom? Sem Deus, tá bom? É isso. Agora, tem a gente que fala que entra no sono da alma, onde o corpo da pessoa não está consciente de nada. É quando você está dormindo, você ainda sonha, mas esse sono não. É um sono que você nem está morto, nem está sua alma nem está destruída. Estou falando da alma, tá, gente? Nem está destruída e nem está dormindo. Então é um sono, então é um lugar de descanso, repouso, como se estivesse dormindo. Porém, a Bíblia em Apocalipse não diz isso. Vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 11. Ele fala o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Está falando de pessoas que já morreram e estão lá no céu com Cristo. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por muito tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Está dizendo o seguinte, isso aqui, primeiro, mostra que a nossa alma não é destruída, tá? É só o corpo que é apodrecido na terra, a nossa alma vai para o céu. Mostra que pessoas que são salvas, que chegaram no céu e Deus deu uma veste branca que significa santidade e eles estão vivos, eles estão ali com Deus, estão vivos. Então não tem esse sono da alma, está falando dos salvos, né? Outra coisa, eles não têm poder de interceder por quem está vivo. Se você quer oração, peça para quem está vivo, não peça para quem está morto. Repito, a nossa crença nos protestantes, evangélicos, não peça. Está passando uma dificuldade? Peça oração para mim, para o Aguinaldo, para vocês, ou vocês. Tem que pedir para quem está vivo. Não adianta você pedir para os mortos, eles não vão interceder. Vou voltar no começo. Eu disse que tudo para a gente saber o que é certo e errado é na Bíblia que a gente descobre, não é o que as pessoas falam. Tem gente que fala, mas tem morto que intercede por nós. Vamos ver na Bíblia? Lembra que eu disse no começo? É na Bíblia que nós devemos consultar tudo que é certo e que é errado. Os mortos não intercedem por nós. André, pode falar. A Bíblia diz que os mortos, quando estavam vivos, pouco poderiam nos ajudar ainda como vivos. Porque quem nos ajuda de fato é Deus, e toda a nossa relação está em Deus. A nossa esperança, está em Deus, não está no outro. Sim. No irmão, no pastor, sim, no presbítero, não está em Deus. Sim. Então, pouco o outro poderia fazer por você, ainda estando vivo, pouco poderia fazer. Porém, estando morto, nada mesmo ele pode fazer por você. Com certeza. Nada. Deus disse que Salomão escreveu o seguinte: estando mortos, o corpo volta ao pó. Sim. E o espírito volta para Deus. Então, não há, depois do morto, chance nenhuma de ele voltar e dizer, tentar te ajudar ou te esclarecer qualquer coisa. É impossível. Não tem jeito. É impossível. Não tem Salomão deixa claro isso. O corpo volta ao pó porque veio do pó. Isso. E o espírito volta para Deus, que pertence a Deus, está nas mãos de Deus. Isso. Até o julgamento estará nas mãos de Deus. Então, resumindo tudo isso, o morto não pode interceder por você. Tem uma crença que acredita nisso. Mas, aonde que é a nossa base?
Jesus não ensinou isso, que os mortos intercedem por nós. Os profetas não ensinaram isso. E nenhuma parte dos apóstolos também. Então não tem esse negócio. Você não vai achar em lugar nenhum. Nem Jesus, nem os apóstolos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Não, antes de eu fazer pergunta, deixa eu falar aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, ou seja, todos nós sabemos que nós vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, ele está falando da nossa relação na terra, tá? Da nossa relação na terra. Então ele fala o seguinte: ó, quem morreu não tem consciência de nada dos que estão vivos, é isso que ele está falando. Dos que estão vivos, eles não têm nenhuma ciência. Nós sabemos que nós vamos morrer, mas o que já morreu, não tem nenhuma ciência. Agora eu pergunto: se eles não têm contato com nós, se eles não intercedem por nós, você estiver andando na rua, Ariela, você está andando aqui, com a avião, foi fazer um rolê, foi ver as amigas, aí morreu alguma amiga da escola, você encontra, aí de repente está passando na rua e para aquela pessoa que morreu faz um jóia, passa a CD. E aí, o que você vai pensar? Ou então você está lá andando lá, você está lá na sua casa, seu avô já morreu, e nós sabemos que está com Deus, que aceitou a Cristo. Mas de repente aparece no seu quarto uma voz: oi filha, é o vô vir conversar com você à noite. Qual é a sua reação? Sai correndo. Não, filha, tem que falar em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, porque não é meu vô. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem morre não volta a reencarnar. Os mortos não intercedem por nós. Está destinado a morrer uma só vez. Então quem que é então? Quem é? Pode acontecer isso, mas se acontecer, quem é? Quem? É isso mesmo, é isso, vocês estão certos, é o bicho. Ou você já está louco, precisa ver se não bebeu também, se não usou droga, mas aqui ninguém bebe e usa droga. Então, porque tem gente que fuma um também, aí começa a ver as coisas, né? Aí também já não é o demônio, aí é a parada que ele fumou. Mas não é o nosso caso. Tem certeza que aconteceu. Isso, Mas entenderam onde eu estou querendo chegar? De uma maneira descontraída, para vocês entenderem o que é o final do livro dos mortos, a origem, o que a Bíblia diz, as diferentes culturas, respeitando todas as culturas, nós respeitamos todas as religiões e culturas, mas como nós estamos na igreja protestante, tem que falar aquilo que a gente crê, tá? Não vou defender outro, vou defender aquilo que a gente crê. Hebreus 9, 27. Eu já li isso, mas não, eu só comentei, mas eu não li o texto, tá? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quantas vezes nós podemos morrer? Uma vez só, né? André, lembrava um outro texto que ilustra bem essa questão da morte. É aquele texto, eu não lembro, eu acho que foi aqui, Jesus, da morte do pobre, lá, do rico e do mendigo lá. Ah, sim. E Jesus, contando a parábola, fala que o rico morreu, né, foi para o inferno. Sim. E o mendigo foi para o seio de Abraão. E o que morreu lá, que estava no inferno, falava: olha, como que eu faço para falar com meus irmãos, falar para ele que é ruim, que é inferno? Aí a parábola Jesus deixa muito claro que quem está do lado de lá não tem acesso nenhum ao lado de cá. Então quem morreu, não tem como voltar e falar nada para
dizendo? Voltamos lá na fala de Salomão. Cabe o homem viver somente uma vez, o corpo torna-se o pó, sim, e o espírito a Deus. Porém, voltar nem volta para mais. É isso que eu vou ler agora. Ó, primeira coisa muito importante que vocês têm que prestar atenção nisso. Ó. João capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele diz. Quem crê nele não é julgado. Nele quem? Jesus. E o que não crê já está julgado. Está condenado. Quem não crê. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Gente, texto mais simples e objetivo que esse não existe. Ó, quem crê em Jesus, né? Ele está falando, ó, quem crê em Jesus não é julgado. Quem está falando julgado? Ó, e quem não crê já está condenado. Foi só no seguinte: você crê em Jesus, aceitou que Ele é Salvador, que Ele morreu por nós, pagou nossos pecados? Pela fé, creio, aceita como seu Salvador? Aceita. Automaticamente você recebe o Espírito Santo, que é o selo, e seus pecados são perdoados. Para você não tem mais condenação. Não tem. Você está salvo. Morreu, direto para o céu. Agora, quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque ele não crê em Jesus, não aceita Jesus como Salvador. E o que aconteceu? Ele vai para aquele lugar de sofrimento eterno. Tá? Deixa só o tio ouvir, mas eu já explico, eu já pergunto. Agora, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele fala o seguinte. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo disto o juízo. Então o primeiro texto fala o seguinte: a salvação está em Cristo. O segundo texto fala o seguinte: o homem vai morrer uma vez. Não tem esse negócio de reencarnar. Eu vou me reencarnar, porque daí eu vou morrer de novo e reencarnar. Porque os espíritas creem que cada vez que você reencarna, você está evoluindo. Até que chega uma hora que você não precisa mais morrer nem reencarnar, você vai para um outro plano espiritual. Tá? Nós cremos na Bíblia. E aqui ele fala que o homem destinado morreu uma só vez. Então, se você vai no cemitério, tendo tudo isso em mente, e você fala assim: eu vou orar pelo morto, a Bíblia fala que se ele aceitou a Cristo em vida, ele foi para o céu. Se ele não aceitou, ele foi para a condenação eterna, que é o inferno. Fala que está destinado a morrer uma só vez. Então, qualquer coisa que orar não vai ser recebido. Fala que nós não temos intermediação entre eles. Eles não têm contato com nós. Deus não aceita a oração após a morte. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos, então, não resolve você orar por eles. André, um pouquinho interessante. Pode falar. Vamos lembrar que se o espírito não está lá e o corpo não é nada, então não tem nada lá. Você não tem nem que ir lá. Sim. Não tem nada lá. Com certeza. Então, não adianta a gente orar. Pode acender vela, pode deixar fitinha. Já não está lá mais. Lá no cemitério, pode acender vela, pode deixar fitinha, pode fazer missa do que você quiser, rezar o que você quiser, orar, fazer jejum, convidar a igreja evangélica para fazer uma campanha de oração ali. Não tem jeito, Deus já determinou. O que ele aceitou em vida é o que vai ser resolvido lá em cima. É em vida, não é após a morte. Então, se vocês oravam pelos mortos, a partir de hoje, deixe de orar e ore por quem está vivo. Tá? Então, oração pelos mortos, como diz lá aqueles YouTube, lá, gosto de gente que faz. Não, é xizinho fica, eles fazem mesmo. Eu não gosto muito do YouTube. Vai lá, nunca fica o filme no vídeo. E agora, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, a pergunta é errado no cemitério? O que vocês acham? Depois de tudo que eu expliquei, tudo que eu expliquei, você não sabe de nada? Mas até o final você vai saber, eu tenho certeza. Vamos lá. Quem acha que, depois de tudo que eu expliquei, é errado ir no cemitério para visitar um parente que é errado? Levanta a mão. Ninguém acha que é errado. Quem não acha que é errado, levanta a mão. Quem não acha nada? Estou brincando. Então é o seguinte. Também está escrito aqui, eu perguntei, deixa escrito, né? Está fácil desse jeito, né? Vocês já viram, né? Então volta lá. Tudo depende da intenção.
intenção. Não é errado no cemitério. Quem disse? Onde que está escrito na Bíblia que é errado no cemitério? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão concordar comigo, principalmente vocês são jovens. O Aguinaldo, o Luzia, Helenice, que tem um pouco mais de idade, de experiência de vida, vão entender o que eu estou querendo dizer. Para mim, não existe lugar melhor de reflexão que o cemitério. Quando eu quero refletir na vida, eu vou no cemitério. Para mim, tem gente que fala, lugar de reflexão é lá na base da nuvem. Gente, lá para mim é um lugar assim, de passeio, contemplar o que Deus fez, mas de refletir da minha vida é o cemitério. E vocês sabem por que ou não? Quem quer arriscar? Silêncio. Silêncio, uma das coisas. Sabe por quê? Porque eu chego lá no túmulo e olho e você falou quanta gente já morreu e eles estavam vivos, por isso morreram. E eu também vou morrer. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Tá? Isso é uma coisa. Será que eu estou tratando bem quem eu deveria tratar? Será que eu estou tendo uma vida com Deus conforme deveria ter? Será que os problemas da minha vida estão grandes assim? Porque esse é um problema grande. Né? Para nós não é grande porque nós vamos para o céu. Mas nós vamos morrer. Será que eu não estou sendo muito chato demais, né, filho? Será que meu pai não é muito chato? Devia pensar um pouco nisso. O cemitério em si, não estou falando de um túmulo específico, é para mim um lugar de reflexão. Mas a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta que eu fiz é: se é errado no cemitério? Vocês falaram que não, está certo. Não tem nada de errado. Mas eu ir no túmulo de uma pessoa, visitar ela, também não é errado. Depende, pode falar. Então, porque também não é porque nós somos crentes, nós não vamos cuidar do túmulo. Claro. Vamos deixar juntar mato, não vai lavar, não vai cuidar. E eu penso assim, nós temos que cuidar. Está certo? Com certeza. Você falou certo, Elis, porque é o que está no slide, que você falou no slide. O que manda é a intenção. Se você vai no cemitério ver o túmulo de um parente seu, você não vai tentar se comunicar com ele, não vai orar por ele, não vai pedir oração para ele, não tem nada de errado. Então o que você vai fazer? Você vai lá, como disse ele, você vai cuidar do túmulo. Isso é importante, porque eu também acho muito chato quando eu vou no cemitério e eu vejo assim, túmulo, tudo abandonado. Eu acho que é uma tristeza não para o morto, sabe, mas um respeito que deve ter. Vai lá, passa uma tinta no túmulo se for assim, né? Deixa limpinho, está crescendo mato, o túmulo fica abandonado, dá a impressão, a família não cuidou nem da pessoa. É uma questão de memória para quem está vivo. O meu pai está enterrado aqui no cemitério da Vila Jardim. O cemitério já é mais bonitinho, não tem esse problema de ter túmulo mais bonito, túmulo de rico, túmulo de pobre. Ali na graninha todo mundo coloca a plaquinha e coloca a florzinha, né? Mas de vez em quando eu passo lá, ver se a plaquinha está lá, está tudo certinho, então está tudo certo. Então você ir no cemitério, você cuidar do túmulo, não tem problema nenhum. Problema nenhum. O que manda é a intenção, gente. Tudo é intenção. Fala, filha, pode falar. Mas cemitério não é coisa de Halloween? Não, filha, não é. Cemitério, agora as pessoas morrem e tem que enterrar a pessoa, viu, filha? Pode mudar. Uma outra coisa. Não tem uma data específica para a gente pode ir em qualquer momento. Os católicos têm o costume de ir especificamente com uma obrigação de finados, mas eu sei que eles vão pedir. Nós, como nós não comemoramos essa data, nós podemos ir em qualquer momento. Pode ser dia de finado, pode ser no seu aniversário, pode ser aniversário do morto, pode ser em Natal, pode ser em dia de semana, pode ser em qualquer momento. Você pode estar andando na mão de barro, você tem que andar na Dom Lúcia ali e falar, vamos passar do cemitério. Você pode. Não tem data. Não tem momento para a gente ir. E também não é errado também você ir no dia de finados, não tem erro. Mas vocês vão falar, mas dia de finados é dia de comemoração católica, nesse dia eu não posso entrar. Quem falou que não? Pode. O que eu volto a dizer é a intenção. Se você for dia de finados, está cheio de gente lá, você vai no seu túmulo também ver um parente, muito querido, você não vai orar por ele, não vai pedir oração para ele, não vai rezar, não vai acender vela. Não tem problema algum. E muitos nesse dia evangelizam. Né? Isso. Muito cristão evangeliza. É um momento de evangelizar também. Né? Também, com certeza. Pode mudar aqui. Tem gente que fala assim, mas se eu não for visitar o morto, ele vai ficar triste? Não, ele já está morto. Entendeu? Ele fala assim, eu nunca mais fui ver aquele ente querido, mas eu acabei de dizer que a Bíblia que eles não têm consciência.
os mortos não têm consciência da terra, eles estão vivos lá, mas eles não têm ligação com a terra, com os vivos, então ele não vai ficar triste, mas a gente vai para cuidar do túmulo. Pode mudar aqui. André, a Arielle aqui fez uma pergunta, está com vergonha. Pode perguntar, filha. Quer que eu vá pertinho para você perguntar para o Chico? Perguntaram aqui, mas eu não vou falar que é Arielle, que tem vergonha. Perguntaram quando a pessoa se suicida, para onde a pessoa vai, né? Isso aí é uma história que é cumprida e que é longa, daria muito estudo só para isso, mas eu vou falar aqui superficialmente. Quando uma pessoa chega a se matar, é porque ela já perdeu a razão do que é certo e o que é errado, ela está com um problema mental, ela está com depressão. O que é depressão? Um problema mental. Então ela já perdeu a noção do que é certo e o que é errado, o desespero toma conta. Sabe, nós temos equilíbrio, não tem? Ela está totalmente desequilibrada, deu um pânico. Sabe quando você está contando aquele pânico? Então ela perde o senso do que é certo e o que é errado. Se ela aceitou a Cristo como Salvador antes de se matar, ela vai para o céu. Tem gente que vai discordar também, tá? Vai discordar. Ele fala, não, se matou, não tem salvação, porque eles usam um texto lá, que está lá em Corinto e fala o seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Mas o templo, naquele versículo, não está falando de nós. O templo ali está falando do templo que existia, que quando o outro exército viesse destruir aquele templo, Deus o destruía eles, tá? Mas volto a dizer, isso é um assunto que vai longe. Só perde a salvação se a pessoa se matou sem Cristo. Tá? Então nós acreditamos nisso. Então nós voltamos no mesmo ponto que nós estávamos. Salvação não depende de como você vai morrer ou não. Depende da fé que você tinha em Jesus. Com certeza. Você creia em Jesus e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí sim, você tem salvação. Sim. Do contrário, não importa a forma como você vai morrer, você não tem nada a ver. Quer ver um outro exemplo? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Imagina que uma pessoa ela aceitou a Cristo como Salvador, né? E estava firme com Cristo, tudo aceita como Salvador, os pecados foram perdoados. De repente ela sofreu um acidente e ela ficou louca, perdeu totalmente a consciência, louca mesmo. Tem que dar banho nela, não sabe mais nada. Ela não tem mais consciência, ela desligou do mundo, o cérebro dela, né? E aí, essa pessoa é salva? Sim, porque antes ela tinha aceitado a Cristo. Por isso que é importante aceitar a Cristo Salvador. Mas qual é a data mais rápida? Agora, se não aceitou. Nunca deixe para depois, você não sabe quando vai vir a morte. A morte é uma fila, tá? Todo mundo está nela. A diferença é que uns estão no começo da fila, outros estão no meio, outros estão lá no final da fila. Eu não sei quem está no final, quem está no começo, quem está no meio. Morre gente com 120, mas morre gente com 80, morre com 30, morre com 40, morre com 20, com 10 e nasce e tem um late morto. Não dá para saber onde a gente está na fila. Por isso a importância de se manter, aceitar Cristo como Salvador e se manter nele. Tá? Todo mundo está na fila, não é vocês escapar, não, vocês também estão. E eu também. Ele conhece uma pessoa que é a outra. Conhece? O tio também. Ó, eu não vou citar nome aqui, mas vocês devem lembrar dessa pessoa, mas não quero que cite o nome. Eu tinha muita amizade com ela, eu trabalhava na escola, trabalho na Sofia, e essa pessoa conversava muito comigo todo dia. Aí depois ela saiu, eu fui lá para o IECA, vocês sabem o que eu estou falando, né? Ela foi para o IECA, eu tinha muita amizade com ela, eu e a Larissa, eu sempre tive um carinho muito grande pelos alunos, tenho, né? E aí eu comecei a conversar com ela e ela falou que estava com esse problema, eu fui ajudando ela, a gente se encontrava ali, tomava lanche, né? Saía junto com o namorado dela, conheci o namorado também, amigo meu. Aí conversando, ela começou a contar para mim, comecei a aconselhar, sabe o que Deus falou no meu coração? Vai orar por ela. Não assim, vai orar por ela. E eu lembro que eu orei muito por ela, para ela aceitar Cristo como Salvador. Eu aceitei ela como Salvador, eu orei por ela, aceitou Cristo como Salvador,
Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois ela se matou. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas não quero que vocês souberam, não. Não? Ela morava aqui no Capim, estava na Sofia. Já faz uns 3 anos isso. Uns 2 anos, não lembra? Não estou lembrando. Depois eu falo para vocês quem é. E aí ela foi pro céu, porque ela aceitou Cristo antes, tá bom? Ela estava com alguns problemas psicológicos, depressão profunda. Mas ela foi pro céu, até com Cristo. É bom lembrar, que a pessoa que está em Cristo não tem esses sentimentos de morte ou desejo de morte, não tem. Quando acontece isso, é porque, de fato, o André estava falando, ela está com algum problema mental. A depressão geralmente faz isso. Sim. A pessoa entra num processo de depressão muito forte, muito intenso, Sim. onde é próprio da depressão, a pessoa não deseja viver mais, não tem vontade de fazer nada e nem mesmo de viver, a ponto de buscar realmente a morte. Sim. E ela tinha problemas É algo assim, extremamente anormal na vida da pessoa, mas é algo que é tratado no meio médico como doença. Uma coisa interessante, então não é, por exemplo, que não é errado no cemitério, depende da intenção, não tem dia certo. Agora, tem pessoas que vão lá para quê? Para no túmulo do falecido, que era uma pessoa que ele amava muito, né? Porque ninguém também vai visitar pessoas que não gostavam. Visitar essa pessoa era chata, não gostava nem de viva, não gostava dela morta, ninguém vai. Eu não conheço. Então a gente vai visitar uma pessoa que a gente amava muito. Tem gente que vai para quê? Para relembrar os momentos que teve com a pessoa. Tem alguma coisa errada? Também não. Volto a dizer, a gente se enquadra naquilo. Você não vai pedir oração pelo morto, você não vai orar pelo morto, não vai tentar se comunicar com ele, não vai rezar por ele, não vai se entender, não tem nada. E eu prefiro, para matar a saudade e relembrar, eu prefiro conversar com falar dele para as pessoas, conversar com os familiares, sem ser no cemitério. Mas quem quiser também não tem problema nenhum. Ver fotos, ver vídeos dos momentos que viveram, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que é muito querida, amigo meu, que morreu, falou: você lembra quando falou, mano, puxa, a gente ia passar junto, nós andávamos de bicicleta, a gente fazia isso, fazia aquilo, tomava sorvete, e ele vinha aqui assistir um filme, né? Então, você pode recordar assim, ou pegar filme, pegar foto, conversar com a pessoa, falar sobre a pessoa, conversar com pessoas que também conviveram com ele. É uma maneira de você matar a saudade e recordar, né? Mas, cada um tem a sua maneira, não tem problema nenhum. Tem pessoas que vão lá e até conversam no túmulo, falam: pai, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, mas eles estão conscientes de que o morto não está ouvindo, que o morto não tem consciência nenhuma de quem está vivo, mas porém isso ele faz para ele, para a consciência dele, para ele pôr para fora, para ele se sentir bem, tá? Mas ele sabe que espiritualmente naquilo não tem nenhum efeito. Agora vamos a uma parte bem interessante. Eu não coloquei esse texto, deveria ter posto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Eclesiastes. Bom, eu não vou procurar aqui porque não vai demorar, mas eu sei o texto de cabeça. Tem um texto na Eclesiastes que diz o seguinte: tudo que você tiver de fazer, faça enquanto você está vivo, porque para onde você vai, não tem obra nenhuma. Ou seja, você morreu, de lá você não tem mais contato com a terra. De tudo que nós aprendemos tudo que você vai fazer, faça para a pessoa enquanto ela está viva. É errado levar flor no cemitério? Não é, mas faça mais quando ela está viva. Dê flor, dê um abraço, dê um beijo, convide ela para tomar um sorvete, elogie as qualidades dela, ajude ela quando ela estiver com dificuldade. Ajuda, está passando muito difícil, ajuda ela. Lá na escola, é dia de prova, ajuda ela. Não fala para passar cola, não é isso. Mas ajuda ela, vamos estudar junto, que eu sou melhor nessa matéria que você. A sua amiga está com um problema, o namorado largou dela, ela está depressiva, não está mais comendo, vai lá, conversa com ela. Você gosta muito da sua mãe? Então vai lá, dá um abraço à sua mãe, obedece a sua mãe,
faz carinho à sua mãe, lava a louça com a sua mãe, entendeu? Faça enquanto está vivo. Vai lá. Essas são as recomendações. Ah, olha que legal. Isso não é gostoso? Esse abraço pode ser de pai para filho, de filho para pai, de irmãos, de amigos, né? De pessoas casadas, pessoas que estão namorando. Quer coisa mais gostosa que um abraço? Ah lá, abraço entre amigos. Volta, mais um. Tem um estudo, gente, que fala que o abraço de 40 segundos, ele cura. Tem um jeito certo de abraçar. Você abraça uma pessoa e segura durante 40 segundos. Ele começa a curar. Não tem nada com espiritismo, nada disso. É uma coisa psicológica. Conforto. Cura o quê? Curar, eu não vou lembrar aqui o que era, mas assim, a pessoa se sente amada. A pessoa se sente amada. E quando você se sente amado, o ser humano tem necessidade de se sentir amado. Quando ele se sente amado, ele sente mais proteção, ele sente autoestima dele, lembrei. Ele sente amado, autoestima dele. Então você abraça a pessoa 40 segundos. Não é aquele abraço, vem cá, filho. Não pode abraçar agora, fica aí. Você vai, abraça a pessoa e dá aquele abraço assim, conta até segundo. Não vai contar, você precisa achar que você é louco também. 1, 2, 3, mas assim, você conta mentalmente 40 segundos. Esse abraço ele tem efeito de curar, tá bom? André, pode ir. É importante falar nesse ponto aí sobre perdão, né? Claro. Tem muita gente que não dá atenção Sim. para o perdão, né? Sim. Guarda Rancor, ódio, mágoas, fica com coisas guardadas, né? Quando era muito mais fácil quando estava vivo, ir lá de perdão, se entender, renovar o relacionamento, e às vezes deixa para depois não dá mais, aí fica falando, devia ter feito. E não fez, né? Pode contar. Está acabando, tá, gente? Olha lá. Olha que gostoso. Faça isso quando você está vivo. Faça isso enquanto você está vivo. Beije sua mãe, beije seu namorado, beije seu namorado, beije seu marido, beije seu filho, beije seu pai. Olha lá que gostoso, ó, duas amigas. Quando a gente é amigo, é gostoso fazer isso, não é? 40 segundos. Não, mas aqui eu percebo aquele abraço assim. Olha lá, menininha, é que cortou, levando florzinha. Para quem ela vai levar? Não sei. Mas leve flor para você. Já deu uma flor para sua mãe? Gente, existe um livro que eu recomendo, chama Um Mês para Viver. Quem aqui conhece? Quem aqui conhece o livro? Se você não tem, compre. Chama Um Mês para Viver, tá? O livro? Chama Um Mês para Viver. Ele fala o seguinte, se você descobrisse, você foi para o médico diagnosticou você e falou que você tem só mais 30 dias de vida. O que você faria nesses 30 dias de vida? Você ia perdoar quem você não perdoou? Você ia dar flor que você não deu? Você ia abraçar quem não se abraçou? O que você faria? Um livro fantástico. Leia ele, tá? E o mais importante, quem recomendou foi um pastor que também foi escrito por um pastor. Fantástico. Olha quanta coisa eu vou fazer. Você tem criança pequenininha? Vai brincar de massinha. Como é que chama isso, Cadê? Como é que chama essa massinha aí? Essa daí é massinha de biscuit. Massinha essa é massinha de pão. Então, tá vendo? De pão. Vai brincar. Quem gosta de brincar? Muda. Vai almoçar junto, jantar junto. Já tem coisa que eu mais gosto na minha vida é chamar meus amigos, a família para jantar. Para minha casa é sagrado, isso é quase um ritual. Todo domingo meu irmão com o meu irmão, com minha cunhada, todo domingo tem dia de casa. A coisa que eu gosto é convidar os amigos, vamos cozinhar junto, vamos comer junto. Um cozinha, outro lava a louça, outro seca. Está vendo? Tendo colaboração na cozinha, não é legal isso? É igual no caso, né, filho? O pai lava e dá um trabalho. O pai está dando um trabalho para você lavar a louça. Recebendo cafuné. Cortou a mão dos rapazes lá. Fazendo cafuné na moça. Muda. Reflexão. Agora é o momento da reflexão. Agora que vocês já ouviram tudo isso, está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, versículo 13 e 14. Salomão teve tudo, gente. Tudo que vocês imaginem ele teve. Ele foi rico, ele foi político, ele teve todos os bens, ele teve 1000 esposas, ele teve tudo o que ele se imagina. E sabe o que ele falou no final da vida dele? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Guarda os seus mandamentos de Deus, né?
Agora a pergunta para mim primeiro e depois para vocês. Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? Não precisa responder para mim, tá? Essa é uma pergunta individual para vocês responderem para vocês. O que precisa consertar, o que não precisa consertar? Vocês estão vivendo uma vida que agrada a Deus? Lembra que falamos estudando sobre os mortos? Segundo, estamos cuidando do próximo das pessoas que amamos? Você está lavando a sua mamãe? Você está obedecendo a sua mamãe? Né? É só um exemplo que eu estou brincando, tá? Mas eu só quero dizer o seguinte: vocês estão cuidando do próximo? Lembra que o tio foi aparece um dia, sua mãe que vai estar lá no túmulo. Aí você fala, o tio André falou mesmo, que ele falou, não fiz, me arrependi. Então aproveita agora sua mãe para ver. Se algo está errado, você permanecerá da mesma maneira ou a partir de hoje você vai mudar? Não é para você responder para vocês, é para mim, é responder para vocês. É uma reflexão, lembra do slide? É uma reflexão. Acabou? Gente, o objetivo aqui, então, foi mostrar o que é o finados, o que devemos dizer sobre os mortos, qual é o nosso comportamento em relação a tudo isso e uma reflexão sobre como nós devemos viver em relação ao próximo, às pessoas e a Deus. E eu acho que a partir de agora, né, se tinha alguma dúvida, eu acho que foi assim, se não teve, se tiver alguma dúvida, depois você senta e a gente conversa, tá bom?